Tá bom. Oi, Clarice, bem-vinda. Oi, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Cheguei agora em casa, eu tô correndo aqui. Vou só Não, tirar um pouquinho o vídeo. fica tranquila, pode tirar o vídeo. Se quiser ficar sem vídeo o tempo todo Tá. também Vou pode. tirar que eu vou trocar de roupa aqui, mas já Tá, tô aqui. Vou botar o fone. Obrigada. tá bom, de nada. A gente está esperando mais algumas pessoas chegarem também. Na verdade, 13 pessoas se inscreveram, mas nos últimos 10 minutinhos eu não vi mensagem se alguém cancelou ou vai ter algum atraso. E deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Uhum. Pode jogar. E se vocês também quiserem ficar de microfone desligado, também podem ficar à vontade. E a Clarice, a Emiliana e a Erika também. A Fátima já está deitada, mas se vocês também quiserem ficar bem apoiando o corpo numa cadeira ou na parede, ou mesmo deitado, não tem problema, né? Esse momento é para ser bem descontraído mesmo. E eu estou gravando esse workshop, depois se alguém também quiser ouvir um pouco do que a gente falou, recapitular, eu vou deixar disponível, tá bom? E vou esperar só mais um pouquinho. Tinham 13 pessoas inscritas, né? Então, ver se mais alguém aparece. E enquanto isso, se vocês quiserem ir relaxando um pouquinho, fechando os olhos, começar a ficar um pouquinho em silêncio, porque a ideia aqui é a gente atingir um outro estado mental mesmo, não esse de atenção externa, né, nas coisas que estão acontecendo, é entrar um pouco em contato conosco, né? A gente vai trabalhar aqui outras energias. A gente vai falar um pouco não, a gente vai falar bastante com o nosso inconsciente. E para alcançar esse lugar, a gente precisa mudar as conexões cerebrais, né? Então, o nosso cérebro é também uma máquina. E se a gente quiser visualizar como ele funciona, a gente imagina que os nossos pensamentos, nosso estado de atenção, eles usam uma conexão neural, né, um caminho já traçado dentro do nosso cérebro. E se a gente quiser desativar essa conexão, a atenção ao externo, a gente vai ter que usar outros caminhos para chegarmos em outros lugares. Então, por exemplo, na parte frontal da nossa cabeça estão as maiores conexões é, de resposta imediata, de uso do bom senso, uso correto da fala. E se a gente quiser ir para uma área de mais imaginação criativa, é, uso da intuição, normalmente essa região da cabeça, aqui atrás da cabeça, que vai ser mais ativada. Então, é outro caminho, né, cerebral que a gente faz. E para isso acontecer, a gente tem que dar um tempinho, ser um pouquinho paciente, né, até as conexões novas se estabelecerem. Ok? E enquanto a gente espera as outras pessoas chegarem, alguém quer fazer um comentário, dividir aqui com as outras pessoas que estão presentes, alguma coisa sobre o seu dia, ou o que está sentindo. Vocês não precisam conhecer ou ter intimidade com quem está aqui conosco, porque vocês podem ter certeza que todos nós estamos buscando a mesma coisa aqui, né? Um equilíbrio um pouco maior das nossas emoções, administração melhor das nossas emoções, um relaxamento. Então, estamos todas aqui no mesmo barco. E tenho certeza que todos os comentários, opiniões, ou mesmo fatos sobre si mesmo podem interessar as outras pessoas também.
né? A gente também aprende pelas experiências de outras pessoas. Fátima, fala um pouquinho, uma coisinha, que eu sei que você é falante. Oi. Tô ouvindo. Eu já estou deitada aqui, porque, como eu te falei, eu preciso melhorar meu equilíbrio emocional. Mas ontem eu passei um dia muito bem, hoje também eu passei um dia muito bem. Mas sempre que vem essa história da minha doença, para as meninas aí que não sabem, eu tenho uma doença autoimune que atacou o meu fígado e eu estou com um problema sério no fígado. Então, eu tenho mentalizado, tenho rezado, tenho feito o que a medicina manda. E quando eu conversei com você, você me sugeriu isso. Eu achei que era bom para eu dar uma relaxada, para eu entrar, ver, né, conhecer mais o meu inconsciente e pegar boas energias, trazer bons fluidos para o meu organismo, para que as coisas se equilibrem e Uhum. que eu tenha uma estabilidade emocional melhor para lidar com essa situação, que eu sei que é passageira. Mas enquanto está passando, tem dia que pesa muito, mas eu tenho Uhum. trabalhado muito comigo, fazendo ginástica, bons pensamentos, procurando. Eu sempre fui muito, igual você falou, muito falante, muito alegre. Eu estou tentando voltar a ser dessa forma. Ontem e hoje, para mim, foi assim, um sucesso, porque eu consegui resolver as minhas próprias coisas, porque eu não estava indo nem saindo para comprar remédio, agora eu já consegui sair na farmácia, ir no supermercado, fazer as coisas do dia a dia que realmente meu corpo não estava seguindo a minha cabeça. A cabeça queria, mas o corpo não ia, né? Então, hoje, eu quero que todas que estão presentes também tenham muita saúde, muita paz de espírito, que isso é o mais importante. Eu tenho paz de espírito, graças a Deus. A gente vive numa casa que tem muita paz, tem muito amor, tem muita tranquilidade. E eu desejo a vocês que tenham mesmo, né? Dentro das suas casas, das suas famílias, perto dos seus entes queridos, que tenham essa paz, que tenham esse amor, que tenham essa compreensão, a caridade, tudo que é bom para a gente é bom para os outros, né? A gente não pode ser egoísta de só porque eu estou assim, eu quero que eu cure. Não, eu quero que todos que estejam doentes estejam bem, eu quero que as pessoas que estejam infelizes fiquem felizes, que as pessoas enxerguem mais as coisas de uma forma mais compreensível, natural, possível. Enfim, que todas estejam bem. E quem não estiver, fique, quem estiver, que fique melhor ainda. É isso que eu gostaria de falar, a minha proposta. Tá bom, Fátima. Agradeço muito. Eu E que agradeço. eu que te conheço, eu fico muito feliz de você ter aceitado estar aqui, porque eu sei como você é uma pessoa ativa, positiva, muito grata, sempre trabalhou isso dentro de você, tem muita fé também, né? Procura a sua espiritualidade de muitas formas, mas quando a gente adoece, a gente fica muito frágil mesmo. E procurar ajuda num grupo, né, de apoio, que nem esse, não necessariamente só para quem está super bem, é justamente para quem também precisa, é muito bom, né? E a Emiliana já mandou uma mensagem aqui, envia o amor puro, perfeito, incondicional, direto da fonte criadora de tudo que é, que há Amém. e que existe. Obrigada, Emiliana. E eu acho que a gente primeiro tomar consciência, né, de que a gente precisa de ajuda e depois
ter a responsabilidade de ter que se curar sozinho às vezes também, né? Ter que fazer de tudo, ir ao médico, mas também ter esse momento de reflexão e de saber por que a gente está passando por isso, né? É o primeiro passo da cura, né? Reconhecer, aceitar e, vamos lá, ter fé e coragem e acreditar que tudo vai dar certo e que a gente está passando por isso por alguma razão. Aliás, estamos aqui, nós 5, né? Uma para aprender com a outra. A Clarice saiu. Então, eu vou começar falando, né, o que eu tinha programado para hoje, que é sobre esse momento também, por que eu marquei esse encontro hoje. A gente está às vésperas de uma lua nova e de um eclipse solar, que vai acontecer no dia 30. Tem pessoas que podem achar que não tem tanta influência na sua vida, né, a posição dos astros, o Sol e a Lua. E talvez, para quem mora em uma grande cidade, não tenha muito contato com a natureza, realmente isso pode significar muito menos. Saí sem querer. Mas... Estou tentando passar para a televisão, mas não estou conseguindo. Tá, não tem problema, Clarice. Eu comecei a contextualizar um pouquinho por que eu escolhi essa data, né? E, por exemplo, eu que estou aqui no Havaí, eu vejo muito movimento das marés. E todo mundo sabe, né, que as marés de lua cheia, de lua nova, são muito maiores do que crescente e minguante. Então, poxa, se o nosso corpo é 65%, 70% água, por que a gente não teria essa influência também, né? E igual a seiva das árvores, que durante a lua cheia ficam concentradas nas folhas e nos ramos mais altos. E na lua nova, na lua minguante, ficam mais concentradas nas raízes. Por isso que existe a poda, né, nessas épocas, não na lua cheia ou crescente. E, enfim, eu ia falar da eclipse. Nesse sábado, a gente tem essa ocorrência aí. Cara, só ver se eu tirei o fone, não estou conseguindo ouvir no fone agora. Quem está falando, a Clarice? E nesse eu tô sábado, sem áudio. Não sei o que eu fiz. Você não está me ouvindo? Eu estava no fone e aí, sem querer, eu desliguei. Tentei passar para a televisão e não consegui. Não estou conseguindo voltar. Desculpa, gente. Não, mas a gente te ouve. Deixa eu tirar o meu áudio aqui para não atrapalhar e eu vou conseguir voltar aqui. Tá bom. E o que é a eclipse, né? É quando a Lua vai ficar exatamente na frente do Sol. E vai acontecer principalmente aí no Brasil, na América do Sul. E quando a Lua vai ficar exatamente no Sol, claro que vai ter, né, um momento de escuridão, em que a gente não vai conseguir ver o Sol. E esse momento que o Sol fica totalmente escondido é chamado de umbra, que quer dizer sombra em latim. E talvez algumas de vocês já tenham ouvido falar no umbral. Umbral, na religião católica, pelo menos eu sei isso da minha avó, é aquele momento pós-morte em que a pessoa não sabe muito bem onde é que ela está, não sabe para onde ir, fica um pouco perdido, não é céu nem inferno, é justamente o umbral, onde existe aquela imensa confusão, né? Confusão mental. Então, esse é o lugar que o Sol vai estar. Então, vamos aqui fantasiar um pouquinho, né? O que isso pode acontecer com a gente também. Bem, o nosso bom senso, as nossas emoções, os nossos sentimentos também podem ficar um pouquinho confusos, como se tivesse mesmo uma sombra, né? Você foi para um lugar ali que você não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo. Isso nesse sábado. Claro que isso não é uma influência direta. Fiquei sem o sol, vou ficar meio perdido. Não. É uma simulância, né? É uma sutileza que você pode sentir. E fazendo esse workshop hoje é justamente para a gente ficar um pouco mais calmo, um pouco mais centrado naquilo que importa. Que o que é?
a nossa intuição. Porque se a gente estiver em contato com a nossa intuição, com o que a gente realmente é, a gente vai poder passar por todas as situações da vida de forma muito melhor. Não vamos ter transbordamentos emocionais, né? Que é o que possivelmente poderia acontecer no eclipse. A gente hoje vai limpar essa confusão dentro da gente, para tudo ficar mais claro e cristalino. Vou trazer outra curiosidade também sobre esse momento, não especificamente hoje, mas é um momento da humanidade, que é sobre as grandes eras de evolução do ser humano, que são as yugas. Está ouvindo, Clarice? Bom, não sei. Deixa eu escrever aqui, yugas, que é como são chamadas as eras também em sânscrito. E é dito que, e a história, né, vamos dizer assim, da filosofia hindu tem 24 mil anos já, não começou agora. Então, eles estão já mapeando todas essas grandes eras da humanidade. E talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar na Kali Yuga. Kali Yuga, desculpe. Que é a era da humanidade que a gente acabou de sair. E muitas vezes, em alguns escritos, ensinamentos de yoga, você pode ouvir, na era degenerada de Kali Yuga, é aquela história de olho por olho, dente por dente, quando o ser humano não tinha consciência, ou o potencial de consciência elevado que ele tem hoje. Isso era durante a era de Kali Yuga, né? Mais ou menos durante o Velho Testamento, também, vamos dizer assim. Essa era de Kali Yuga durou 2.400 anos. E agora, há 3 séculos atrás, começou e se instaurou em 1900, mais ou menos, né? A gente está falando de grandes eras, então mais ou menos em 1900, a gente começou a Dwapara Yuga. Dwapara Yuga. Que é uma era que os seres humanos, mais ou menos em 1900, por assim, tem mais condições de ter uma consciência mais elevada. E o que é essa consciência mais elevada? É a percepção do próprio ser. Antigamente, né, vamos dizer, na outra era, tudo era terceirizado. Então, a religião também, tudo está nas mãos de Deus. E hoje, como a gente falou um pouquinho mais no começo, sim, claro, nossa vida está nas mãos do universo, que muitas pessoas chamam de Deus. Mas nós também temos a nossa própria responsabilidade, né? E uma das habilidades que o ser humano conquistou nessa Dwapara Yuga, que é essa era que nós vivemos, é administrar a nossa própria energia. Hoje a gente já fala com bastante desenvoltura, né, sobre a energia física, a energia espiritual, a energia do nosso corpo. Vou poupar energia, vou gastar energia. Também usamos tudo movido a energia, né, nossos carros, nossas casas. Então, a energia para a gente virou uma coisa banal e comum. Mas lembrando que não foi sempre assim. Hoje a gente sabe que existe energia externa abundante e existe a nossa energia interna também. E indo um pouquinho mais além, a nossa energia não é só aquilo que a gente come, que se transforma em carboidrato e açúcar, que faz com que a gente tenha mobilidade, pensamentos e tudo que o nosso corpo consegue fazer, mas a gente também sabe que os nossos pensamentos também são uma forma de energia. Então, a gente hoje sabe que, administrando bem os nossos pensamentos, a gente pode também criar a nossa realidade, né? Assim como a gente administra a energia externa. A forma pensamento também é uma forma de energia. A mesma constituição do pensamento é a mesma constituição do que qualquer coisa que a gente está mexendo aqui no exterior. É formado da mesma substância, né? Se a gente for diminuir os átomos e moléculas para as menores partes, no fim eles são energia, que é a mesma substância dos nossos pensamentos. Então, é a mesma coisa. Então,
se a gente pode transformar objetos, como que a gente não pode criar através do nosso pensamento? A gente pode. E cada vez mais a gente vai ter mais consciência e mais condições de trabalhar com isso. Hoje, através do Ho'oponopono, a gente vai já usar essa técnica que a gente tem condições de co-criar, né? O Ho'oponopono, então, a Erika era a única que estava aqui no último workshop, já pegou essa parte introdutória. Vou falar um pouquinho para quem não sabe. O Ho'oponopono, então, é uma técnica de autocura que foi criada aqui no Havaí para você lidar com qualquer situação que te tira do seu equilíbrio, principalmente as situações de interações pessoais, né, os tais relacionamentos. Até hoje é usado nas famílias tradicionais havaianas, que você tem uma situação ruim com um membro da sua família, você vai até um kahuna, que é como se fosse um xamã, ou uma pessoa mais velha da sua família que poderia dar bons conselhos, conta a sua história e ela ajuda, através do Ho'oponopono, as pessoas, né, fazerem as pazes novamente. E Moana Simeona foi a pessoa que trouxe novamente esse conhecimento para nós no Ocidente, né? Em alguns momentos, outras pessoas já tinham buscado essa técnica, mas foi ela agora, em 1960, se não me engano, que realmente viajou pelos Estados Unidos inteiro difundindo essa técnica. Ela vem de uma linhagem havaiana que trabalhava para a rainha, para a realeza aqui no Havaí, que era também havaiana, né? Mas no começo do século XX foram depostos. Mas, enfim, ela já vinha de uma tradição de xamãs, de kahunas, que já trabalhavam para a realeza. E Moana Simeona também trabalhou junto com o Dr. Hugh Lane, outra pessoa que divulgou bastante a técnica e faleceu em janeiro deste ano. Eu até acho que, assim, tendo lido sobre ele, tendo me interessado, foi uma coincidência, né? Agora, recente, eu estar fazendo workshops de Ho'oponopono, não só esses online, como aqui também, e ele ter falecido. É como se ele quisesse, sabe, que o conhecimento dele tivesse uma linhagem mesmo, né? E isso acontece, às vezes, com grandes mestres. Quando eles falecem, a presença deles, a materialização do pensamento deles fica muito presente na Terra. Então, eu pessoalmente acredito nisso e acho que é uma grande coincidência, bem quando ele falece, eu estar aqui e eu interessar e ser levada por diversas formas a esse conhecimento, principalmente aplicando na minha própria vida. Então, o Dr. Hugh Lane também trabalhou com Joy Vitale, que é um showman aí do mundo da espiritualidade. Eles escreveram um livro juntos que chama Limite Zero, que normalmente está sempre esgotado no Brasil. Vou colocar o nome aqui, Limite Zero, para quem quiser procurar. E o que mais? Sim. E, afinal, o que é o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é você entrar em contato com a sua consciência, com o seu subconsciente, e tentar curar uma programação mental, uma memória que às vezes nem é sua, foi implantado na sua consciência desde que você era uma criança, para tentar olhar para essa situação, não se colocando como vítima ou achando que algo aconteceu perto de você, mas acredito que todos os mecanismos que aquela situação traz. De limpeza, de libertação mesmo. Eu sou bem fã, né, do budismo tibetano, porque eu acho que as explicações são muito certinhas, né, e muito didáticas. Eles falam o seguinte, né, que para você se livrar de um sentimento negativo, você primeiro precisa reconhecer. Como a Fátima deu um depoimento dela super importante no começo, né? Eu estou doente, aconteceu essa situação, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa que me cuidou, que estou super positiva e tal.
Nós somos assim, todos nós somos muito frágeis e suscetíveis. E às vezes reconhecer isso em nós é muito difícil, né? Reconhecer que nós somos frágeis e suscetíveis a doenças ou coisas ruins que estão fora do nosso controle é muito difícil. A gente se de muito grande que não é imperfeito. Então, deixar ser, depois é aceitar, depois é liberar e transformar. Como que os budistas fazem isso? Eles têm outras técnicas, sempre através da meditação. Mas a primeira delas vem do nosso consciente. Eu reconheço que essa situação me faz mal, né? Eu aceito que isso faz parte de mim, porque eu sou um ser em desenvolvimento. E eu quero liberar, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ter esse tipo de situação. Então, esse é o último passo, é a liberação, é a limpeza, é a transformação. E o Ho'oponopono usa 4 frases, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, te agradeço. E você repete essa frase a qualquer situação que te traga isso. E vai falar para você por consciência. E a gente usa muitas vezes a forma da criança interior, que somos nós quando criança. Nós com aquela essência pura, pura como um cristal, que recebemos, né, diversas informações e a gente também, com novidades e às vezes de uma forma meio desorganizada, vamos guardando dentro de nós e que nem sempre nos trazem, né, algo de bom. Muitas vezes são memórias de situações desagradáveis que a gente não soube cuidar e elas acabaram virando um padrão dentro de nós. Então, quando a gente repete, eu sinto muito, me perdoe, te amo e te agradeço, a gente está falando sempre com a nossa criança interior. Por que a gente termina com... Por que a gente começa com eu sinto muito? Porque você reconhece que isso te faz mais, te faz mal. Me perdoe, porque eu tive consciência disso antes. Né? Você sempre fala você aquela situação e te agradece. Leva a gente momento do nascimento, é gratidão. Não tem ninguém que não nasceu sem o sacrifício. Ser encarnado. Lígia, você está cortando, pelo menos para mim. Será que é só a minha ligação ou será que é de todo mundo? Não sei. Só para entender. Você está cortando, você tá, para mim, pelo menos o teu áudio tá longe, tá cortando o tempo todo, não sei. Tá, para todo mundo tá assim ou é para mim só? Para mim também tá. Ah, tá. Então, peraí. Não, agora a gente não escuta nada. A gente só vê a tua boca se mexendo. Mas você tá no mudo, viu, Li? Ah, pronto, agora. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Ah, então eu não vou usar esse earphone, porque eu ouço vocês bem também, não tem barulho externo. Ah, legal. Então tá. Ah, poxa, que pena que estava tão ruim antes. Não, tinha momentos super bons, mas agora, e de vez em quando dava uma cortadinha, mas dava para entender o contexto. Mas assim, agora já ficou uns segundos mais compridos, aí já não dava mais para entender a frase inteira. Tá. E em que momento a gente parou? Você estava explicando por que era importante a sequência das 4, né, do sinto muito. Você começou, ó, você começa com sinto muito, porque você tem que reconhecer, e aí você estava explicando todo o resto. Isso. Muito me perdoa e gratidão. Te amo Vou e gratidão. aqui. Sinto muito, peraí. Sinto muito.
me perdoe, te amo, te agradeço. Então, eu estava explicando, eu vou recapitular então essa parte. Vocês ouviram quando eu falei das etapas de curar um sentimento ruim no budismo? Sim. Falhou. Essa parte falhou. Essa parte falhou? Tá. Então é o seguinte, no budismo tibetano, eles também têm uma proposta de como curar os seus sentimentos. São 4 etapas também, coincidentemente. Você tem que reconhecer o seu sentimento negativo, então assumir, né? Eu sinto raiva, sinto ciúme, sinto inveja, sinto, né? Reconhecer. Você não precisa dar nome, mas você precisa dizer, isso me fez mal. Essa situação me está me fazendo mal. Então, o primeiro momento é você reconhecer. E o sinto muito no Ho'oponopono é isso, é você olhar para esse sentimento, e eu também não sei se vocês ouviram essa parte, a gente vai estar sempre falando com a nossa criança interior. Nossa criança interior, eu sinto muito, que é uma analogia ao nosso inconsciente. Toda vez que vocês ouvirem falar meditação da criança interior, abraça a sua criança interior, você está falando com o seu inconsciente. É uma forma de dizer, olhe para o seu inconsciente. Então, o sinto muito eu reconheço você, né? Eu, infelizmente, não estou conseguindo lidar com isso. Me perdoe. Quer dizer, eu aceito que isso existe e eu quero mudar. Oi, Rê. Eu te amo. Quer dizer, quem ama, deixa solto, liberta, né? O amor não é nada que prende, não existe apego no amor. Quando você ama, você está dizendo, eu quero que você seja feliz. Isso que quer dizer eu te amo. Então você liberta. No Ho'oponopono a gente fala eu te amo para esse sentimento, essa situação. E no budismo a gente fala eu quero me libertar disso, eu quero deixar livre. E eu te agradeço. E o agradeço é o transformar. O budista fala, no final, você reconhece, aceita, liberta e transforma. E o te agradeço leva você para a sua gratidão novamente. E é o que eu estava falando, que todos nós nascemos com esse sentimento em primeiro lugar. Todos os seres humanos nasceram sendo gratos. É uma grande bênção você nascer. Reencarnar é um privilégio para todos nós. Existe uma fila querendo vir. E somente nós, os privilegiados, conseguimos estar aqui nesse momento. Porque é aqui que a gente vai evoluir. É aqui que a gente tem a oportunidade prática, né, de sermos seres melhores, não seres humanos apenas. Nós somos seres melhores, é aqui que a gente tem a oportunidade de evoluir. Aí eu vou falar agora, também segundo o budismo, quais são os sentimentos negativos que todos nós temos, que a gente pode identificar em todas as situações que a gente se sente mal perante, né? Se sente vulnerável ou, enfim, as situações que a gente gostaria de mudar na nossa vida. São 5 sentimentos. O primeiro deles é a ignorância. Quer dizer, você não entendeu nada daquela situação e ficou chateado, com raiva, com medo, estressado. É a ignorância. Você não entendeu normalmente o quê? O lado do outro, por que aquilo aconteceu, que tudo tem que acontecer daquela maneira. Então, a ignorância perante a vida, o que você está fazendo aqui nesse momento e quem é você, geram sentimentos negativos. Então, primeira coisa, a ignorância perante a situação. Segundo, o apego. Não queria que fosse assim. Isso já é uma ilusão, né? Não existe isso. Você não pode controlar tanto assim a vida. Então, você ficar chateado por algo externo
não queria que fosse assim, já é um veneno mental, segundo o budismo, que se chama apego. Apego àquela situação que eu queria que fosse, apego àquele momento que eu poderia controlar tudo. Terceiro veneno mental é a raiva. Então, não gostei do que aconteceu e fico morrendo de raiva. E aí eu me dou o direito de xingar, de me desequilibrar emocionalmente, de até ofender, né? Ou não. Ou quem é um pouco mais treinado, engolir aquela raiva, mas aí você não sabe aonde vem botar. A tua raiva vai fazer mal da mesma forma. Depois a gente tem a inveja e o ciúme, que são sentimentos derivados desses primeiros, da ignorância, do apego e da raiva, né? Inveja e ciúmes, poxa, eu não entendi, não, por que eu vou ter ciúmes do outro? A vida dela não é a minha, não tem nada a ver comigo. Mas a gente tem, porque nós somos humanos, né? Ai, queria aquela roupa, aquele carro. Assim, claro que não, você nem precisa, nem ia ficar bom em você, enfim, tanta coisa, né? Um apego com ignorância e com raiva. E o último dos sentimentos é o orgulho. Sentimento, veneno mental, né? Eu sou orgulhoso, então não vou pedir perdão, sou orgulhoso, então não vou lá, não vou ligar, não vou dar um abraço, não vou dar um beijo, coisas que só machucam a gente. E quando a gente tem orgulho, também é uma imensa ignorância, porque a gente se acha único, a gente se acha diferente, a gente não está uno com tudo que acontece, a gente está totalmente isolado. E não pertencer é uma coisa que traz imensa tristeza para todo mundo. Todo mundo quer fazer parte. É porque a gente nós somos partes. Então a gente reconhece isso dentro da gente, que nós somos partes, mas a gente não consegue atingir. E aí fica triste. Então esses venenos mentais é o que a gente quer curar. Esses venenos mentais é o que a gente quer limpar. Limpar, limpar, limpar. A gente apenas poder se sentir mesmo parte de tudo. Sermos mais felizes. Essa é uma ordem, não. Perfeito, Lígia. Oi, Rê. Desculpa, gente, eu cheguei me correndo. Mas essa é uma ordem, assim, pelo que você falou, porque os primeiros são bem primitivos mesmo, né? É uma ordem. Ah, tá. É uma ordem. E todos se resumem, todos os sentimentos, a raiz de todo sentimento é o medo. E qual é o medo? O medo de não ser, o medo de não pertencer, o medo de não saber, de não se encontrar. Todos esses. E o primeiro deles é a ignorância. Assim, você não sabe que você é uma luz perfeita, uma centelha de luz do universo? Sei. Então, o que está? Né? Tudo está perfeito da forma que está. Só que a gente vem com esse monte de coisa dentro da gente para administrar. Então, é isso. Isso acaba sendo o trabalho da gente. Eu, pelo menos, tento fazer isso, ser cada dia uma pessoa melhor. Né? Resumindo, seria isso. Concorda? Você conseguir trabalhar todos esses itens aí através desses 4 que você disse aí do budismo, da ignorância, do apego, da raiva, da inveja, do orgulho, eu acho que quando você consegue trabalhar isso e fazer essa limpeza dentro de você, aí sim você consegue ser uma pessoa melhor, como ser humano, sabe? Pelo lado da caridade, da humildade, de ajudar o próximo e, não sendo egoísta, ajudar a si mesmo, né? A ter uma vida mais leve, mais tranquila, com mais compreensão e mais paciência. É isso? É isso. E eu acho que quando a gente fala ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa boa, não tem nada a ver com se deixar de lado para ir salvar o outro. Quem opta por ser uma pessoa melhor todos os dias, por ser uma pessoa boa, está fazendo isso por si mesmo, quase como
não vou dizer egoísmo, porque egoísmo é algo que você deixa os outros à parte, mas é como se você fosse a sua missão mesmo, né? Eu sei É, que a minha... eu sinto isso, isso é uma coisa muito forte dentro de mim, entendeu? Assim, às vezes, aqui em casa, eles falam que isso chega a me atrapalhar, mas meu ímpeto, a hora que eu vejo certas coisas, me, fa- é, é, eu não sei te explicar, eu me sinto melhor tomando certas atitudes que eu acho que são necessárias do ser humano, sabe? E que hoje as pessoas não dão tanta importância a isso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo hoje, sem esqueci o nome para falar certo, mas eu fui ao shopping, eu ia almoçar, e tinha uma mendiga dentro do shopping, com um carrinho cheio de coisa, mulher mau cheiro. Aí eu sentei perto dela e falei: Você quer conversar? Ela falou: Não. Aí eu falei assim: Mas você está precisando de uma blusa nova, hein? Sua blusa está toda rasgada. Ela falou: Se você for me dar uma, você me dá uma leve, porque pesada eu não gosto, não. Falei: Ah, tá bom. Aí eu falei: Eu vou almoçar, você quer almoçar? Ela falou: Não. O pessoal do shopping implica. Mendiga mesmo. Aí eu peguei, servi meu prato, sabe? Fiquei sentada olhando aquilo. Eu falei: Gente, que mundo maluco, né? Eu entro num restaurante, peço o que eu quero, como, e a outra está ali sentada olhando, e essas pessoas se tornam um pouco invisíveis aos demais, ou não querem ver, né? Porque incomoda, né? Uma mendiga toda suja, com carrinho de compra, o carrinho cheio de cobertor, essas coisas que eles carregam. Aí eu falei: Bom, se alguém do shopping vier implicar com essa mulher, o negócio vai ficar feio aqui, porque eu vou pôr para quebrar. Só porque pobre não pode entrar no shopping, que isso. Aí eu acabei de almoçar e falei com ela, voltei lá na mesa dela. Falei: Aqui, você não quer comer? Você está com fome? Ela falou: Estou. Eu falei: Eu pago para você. Aí eu achei muito engraçado, ela falou assim: Eu posso escolher? Falei: Pode. Aí entrei com ela no restaurante, era uma comida aquilo, sabe? E tinha salmão, tinha carne, tinha... Aí, como ela estava suja, eu falei: Olha, vamos fazer o seguinte, óbvio que eu não falei isso para ela, eu pego o prato, você aponta e eu te sirvo. Tá bom assim? Tá. Aí ela escolheu arroz e batata. Aí eu falei para ela: Mas como é um feijão, uma carne? Ela falou: Não precisa, só preciso encher meu estômago. Aí eu falei: Então uma cenoura. Ela falou: Então tá. Aí ela comeu arroz, batata e cenoura. Quer dizer, a que ponto que chega a humildade de uma pessoa? Que eu estava ali disposta a pagar o almoço para ela, eu não estava preocupada, né? Não, ela queria encher o estômago, só isso. Então eu acho que se a gente consegue, o que eu falo ser uma pessoa melhor é isso, a gente conseguir se tocar que a gente precisa de ajuda também, como é o meu caso. Eu preciso de ajuda espiritual, ajuda humanitária, ajuda humanitária não, essas palestras igual você está falando, para eu poder pensar mais, né? No que eu tenho que perdoar, o que está acontecendo comigo e saber levar isso. Mas esse lado me incomoda muito e eu saí de lá muito pensativa sobre isso, sabe? Falei: Engraçado, né? Arroz, batata e cenoura. E a cenoura porque eu insisti. E para ela estava maravilhoso. Então, eu acho que se a gente parar, pensar e analisar essas coisas todas que você falou aí, que eu até anotei tudo aqui, o sinto muito, me perdoa, e etc., se a gente conseguir fazer isso, e com uma visão que é melhor a gente, como pessoa, e que a gente consiga melhorar de alguma forma alguma coisa para as outras, isso eu acho que é uma cura interior para a gente, você concorda?
e muita gente, né? Vou dar aqui um exemplo, mais uma vez, do budismo tibetano, que tem pelo menos 2.500 anos. Os 3 pilares deles Buda, Dharma e Sangha. Buda sendo esse conhecimento que é o oposto da ignorância, exatamente isso que a gente está falando aqui. Se a gente não para um pouquinho na nossa vida para pensar sobre isso, a gente nunca talvez chegue... Desculpa, falei errado. Muita gente já tem esse conhecimento, são sábios, que podem ser simples, nunca teriam ouvido falar nisso, e já sabem tudo isso de outra forma. Mas pessoas comuns, como eu precisei estudar. Eu precisei entender racionalmente também como isso funciona. Então, se o veneno mental primordial é a ignorância, e o que é a ignorância? E como que eu posso transpor essa ignorância? Pelo conhecimento, que é Buda. Buda mostrou todo o conhecimento necessário para sermos pessoas melhores, como eles falam, pessoas realizadas, autorrealizadas, né? Em inglês é self-realization, quer dizer, não depende de mais nada, você senta, fecha os olhos e olha para dentro, acabou. Buda está aí para mostrar o conhecimento. Dharma, é exatamente isso que você falou. Eu aprendi, então eu vou botar em prática. É o que a gente tem que fazer todos os momentos da nossa vida. Porque tudo aqui é ilusão. Esse papel, vocês na tela, na verdade, são circunstâncias que a gente cria para poder aplicar o nosso conhecimento, o nosso Dharma, o nosso caminho. Então, tudo isso, não importa qual é o meu emprego, qual é o meu carro, não importa. Porque sempre vai ter uma circunstância onde eu vou poder aplicar o meu conhecimento. Esse é o Dharma. E a Sangha. Tão importante esse momento, esse encontro nosso, que é o terceiro pilar, é a comunidade. Sem ter como compartilhar isso tudo que a gente está fazendo, você também não consegue. Então, é o conhecimento, é a prática e é o grupo. Buda, Dharma e Sangha. Esse é o caminho da iluminação. Uau! Garota! E, na verdade, esse workshop chama Workshop de Ho'oponopono. Eu expliquei um pouquinho no começo, né? Minha inspiração, do Dr. Rinben, que morreu esse ano, mas, no fim, ele é um grupo de apoio. E a gente pode falar de várias coisas, várias técnicas. E eu quero fazer esse encontro periodicamente. Ele tem um valor simbólico que acho o grupo fundamental. É isso aí, ele. E quem já participou vai poder participar dos outros também e trazer mais pessoas, trazer quem precisa, né, desse apoio. E ter esse tempo, principalmente, também, porque para você olhar para dentro um pouco e ter esse momento de reflexão, precisa de espaço interno e externo. Você precisa do espaço externo. Agora eu vou falar de mim, de evolução espiritual, de como melhorar a minha vida, meus sentimentos, ser mais feliz. Você precisa colocar esse tempo na agenda, esse nosso horário. Senão isso não vai acontecer. Todo o resto, todas as distrações vão te levar para fora. Você precisa desse tempo interno, desse lugar interno também. Então, uma hora que você determinou agora, eu vou parar para me olhar, dentro está acontecendo. Estou vendo todo mundo, as nossas cabecinhas, tipo, tim, tim, tim. Drops, né? Drops de conhecimento entrando. Entendi. Como é que eu vou fazer isso agora para aplicar na minha vida? A Fátima trouxe uma situação real aqui para a gente pensar, né? E olha, passou super rápido, eu já estou falando aqui há 1 hora. Downloads, é isso mesmo. A minha proposta era que a gente pensasse agora em algumas situações da nossa vida que a gente não quer mais, que a gente trouxe e manifesta, que a gente não quer mais. Pode ser uma coisa super simples, tipo, eu tenho raiva do gato do vizinho. Você não precisa explicar para você por quê, porque isso também dói, sabe? Você ficar se ferindo, por que eu fiquei doente?
por que que eu detesto fulano, por que que eu não sou boa nisso. Não é assim que se cura. A gente cura com gentileza, com carinho, com acolhimento. E aqui a gente vai fazer isso. Fala. Eu só ia complementar da Fátima, que foi interessante ela falar, porque às vezes a gente não controla, né? A gente quer ser uma pessoa melhor, mas aí a gente, bum, sente. Aí normalmente eu acolho, depois reflito sobre isso, que é uma coisa de autoconhecimento. Por quê? O que que me levou? Qual foi? Eu tento não refazer essa. A respiração ajuda muito nisso, né? Mas às vezes a gente não controla, ela vem, é muito louco, né? O ciúmes, o apego e do medo, né? O medo é sempre o condutor. Então, quando você fala assim, uma situação pode ser simples, me vem, bum, vem. E depois eu quero dar meu depoimento sobre como é que foi a minha trajetória. É, porque não sei se vocês já falaram sobre essa parte, mas do primeiro encontro até aqui, do período que eu fiz o Ho'oponopono e o período que eu não fiz. Ah, fala. E depois eu vou perguntar para a Erika também, não sei se ela fez. Tá. Eu fiz, foi muito bom para mim. Eu resolvi fazer. Só um minuto. Para quem não estava aqui, a gente fez um intervalo de 28 dias desde o primeiro workshop até esse, um ciclo lunar. E nesses 28 dias, a proposta, bem livre e tal, era fazer o Ho'oponopono com os mesmos assuntos. Né? Pode continuar. Eu consegui fazer, eu coloquei no meu espelho aqui com uma canetinha de espelho, 20 dias. Eu ia fazendo e ia colocando o dia, fazendo. Depois eu até mostro para vocês. Aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver, tá vendo no espelho? Uhum. Eu falei que isso aí vai me obrigar, porque eu vou olhar pro espelho e vou ver. Aí 8 dias eu não consegui. E foi nítido, assim, porque o meu tinha uma coisa. Eu comecei com 3 questões, que depois elas iam para uma coisa de self-love, de auto-amor e tal. E, gente, eu fiquei assim muito mais organizada nas ideias e nas coisas que eu faço do meu dia a dia, dos hábitos, sabe? E eu coloquei para fazer antes de dormir. Então, para eu pegar no sono, eu fazia. No início foi um pouquinho difícil, porque primeiro que eram 3 questões e a gente tende a levar a coisa pro negativo. Como? Não sei por quê. Eu falava assim, tinha essa coisa do que eu tinha uma questão bem íntima de autopunição, assim, de uma coisa que eu já tinha feito no corpo e tal. E aí a princípio eu não me acolhia, eu lembrava do fato como ele sendo negativo. E aí depois tinha Ufa. que. Aí eu fui adaptando a fala. É, eu, eu, eu perdoo. Como é que é? Eu me Eu, perdoo. eu me perdoo por Sinto ter. muito. Ah, Aí tá. Sinto muito, me perdoo. eu me perdoo, eu perdoo esse corpo, enfim, eu fui levando mais para o positivo, é que agora eu já até perdi, porque eu ficava uma coisa meio de quase que me punindo, sabe? Então eu tive que fazer esse exercício no início, não foi fácil, mas depois ficou mais tranquilo e eu levei a uma situação só. E aí eu fiquei power, assim, acordava cedo, limpava a língua, é, e entendia, ia nadar no mar, e fazendo tudo direitinho, arrumei meu armário, sabe assim, tudo incrível. Aí de 8 dias pra cá foi mais difícil. E aí eu falei, não, eu vou, cheguei correndo aqui em casa, até cheguei atrasada, mas eu falei, não, preciso retomar, porque sempre que a Lívia fala, dá uns downloads mesmo. E essa coisa do tempo, né, de você colocar um tempo pra você. Então me deu Depois essa. eu queria fazer uma pergunta, que eu tô com uma dúvida. E Que é, foi natural, eu não sabia que ia ser assim, parece aqueles depoimentos de mágica, né? Mas foi uma coisa que agora eu vou implementar mesmo para pegar no sono. Ô, Lígia, eu queria fazer uma pergunta, porque é a primeira vez eu tô para conhecer mesmo. Quando você fala assim que a Renata fez 20 dias do Ho Oponopono, é o quê? É fazer meditação falando essas frases? O Pode exercício é explicar, Rê. esse? Quer explicar? Rê, pode explicar. Eu boto uma musiquinha antes de dormir, eu tenho um ritualzinho já, que faz parte também de self-love. Então isso já te induz uma coisa mais bacaninha. Boto uma musiquinha no celular e fico
pensando mentalmente, dou umas 3, 5 respiradas e fico pensando mentalmente. No início, para organizar, até para você... porque parece que é fácil, mas é difícil você falar, né? Aí eu falava em voz alta, mas muito baixinho. Aí depois você vai só no mental, no mental, no mental, no mental. Eu pegava no sono. Foi o que mais funcionou para mim, assim, antes de dormir. Que eu lembro que eu sei, antes de dormir eu lembrava, porque já fazia o ritualzinho, às vezes eu botava um difusor, botava alguma coisinha assim, então funcionava. Entendi. Então é Ou- recomendado falar essas frases sempre, usar esse exercício como meditação. Eu vou Ah, sim. explicar. Aí no último encontro ali, ele já falou, pega a questão e aí coloca dentro do contexto da questão. Então, assim, gente, deu eu me perdoo. Sinto muito, me perdoe, te amo, te agradeço. sinto muito por ter feito isso, tarará, me perdoo por ter feito isso. Enfim, eu fazia assim, elaborava. Aí depois eu só ficava na repetição das frases mesmo. Uhum. Fala ali. Eu vou Mas, explicar. Renata, só um pouquinho. Eu acho que você falou que dos 8 últimos dias você deu uma recaída, né? Vamos dizer assim. É Mas tipo eu acho que recaída isso mesmo. recaída, mas eu acho que a gente é humano, entendeu? É aquela questão de você não desistir, Mas voltar olha a que coisa tentar e a louca. fazer. Olha que coisa louca. Parece que eu recaí. Foi viagem, foram algumas coisas assim que aconteceram. Foi uma questão familiar e depois uma viagem que saiu da rotina. E aí, para voltar, sabe, parece que é pior. Quero, sabe, Mas tem uma. você não pode se condenar por isso. Você tem a história, Não. né? Eu Sinto sou muito e me incoerente. perdoo, né? É. Por aí que você tem que começar outra vez. Sinto muito de ter recaído, eu me perdoo. E eu tô mais adiante do que antes, né? Porque eu Eu te experimentei amo, eu te como era bom. agradeço. Mas Entendeu? Então obrigada. não foi uma recaída, foi um stop e agora é um recomeço. Foi. Vou Agora vamos recomeçar tudo. recomeçar, força. Como diz a minha amiga, força na peruca. Isso aí, obrigado. A Erika fez, Erika? Então, Li, então, quando a gente começa a frase com então, já viu, né? Então, Lipinha, é assim, eu tentei nos primeiros dias, mas a minha maior, e assim, por isso que é bom que tá tendo esse encontro hoje de novo, porque minha maior dificuldade é conseguir pôr o meu tema nessas 4 frases. E o meu tema, na verdade, ele é bobo, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim para mim, porque é como se eu estivesse fazendo ai, a autodestruição não é a coisa certa. Vou explicar. Durante o dia, enquanto eu estou trabalhando, né, eu perco meu foco muito rapidamente. Eu tenho ali minha listinha das coisas que eu tenho que fazer para o trabalho, para ser bem eficaz, para ser super eficiente, mas eu não tico tudo que eu tenho que ticar, sabe? E não é porque eu não tenho tempo, não. Eu tenho. Mas aí eu acho alguma outra coisa, foco em outra coisa que é mais fácil de fazer e não vou atrás das coisas cabeludas que eu preciso resolver e que são super necessárias de resolver, sabe? Então eu entro nesse ciclo vicioso o tempo todo. É como se eu perdesse aquele foco muito fácil. Falei, como é que eu transformo isso no Ho Oponopono? Porque, obviamente, é eu mesma me autodestruindo nesse sentido, sabe? Porque daí eu não me sinto eficaz, não me sinto eficiente no trabalho, começo assim, fico pensando, putz, se eu fosse meu chefe ia estar muito frustrado comigo. Eu consigo enganar, tá todo mundo super feliz com o meu trabalho, mas eu não tô nem um pouco feliz com o meu Mas trabalho. Érica, você começou falando que é bobo. Não é bobo, para você é muito importante. Você não pode achar que é bobo, entendeu? Não sei se eu estou certa, mas eu Não, mesmo assim, é que não é é, uma coisa séria, não é uma coisa, mas mas é o mesmo pra caso mim é. é o mesmo caso da Renata, né? Não consegui hoje, amanhã eu vou tentar. Não consegui amanhã, depois amanhã eu vou tentar. Tentar sempre, né? Não desistir. Que aí você vai conseguir, claro que vai. Vai Porque eu ficar tô feliz com tendo você.
Eu tô tendo, na verdade, assim como eu tenho dificuldade de até explicar aqui agora, é a dificuldade que eu tenho de pôr nas 4 frases, sabe? O eu Olha, sinto eu, muito sabe assim, é tão difícil. olha só, vou interromper, mas depois vocês também podem me interromper, tá? Ao mesmo tempo que você começou a falar, a Emiliana também colocou que ela faz há 7 anos, caindo e levantando. E eu vou dizer algo aqui também que, ouvindo vocês, me veio, assim, talvez como uma intuição. Eu conheço a Érica, ela é uma excelente profissional, melhor que muitos, melhor que eu, provavelmente, tá? Uma aluna muito aplicada, o que ela está falando pode fazer sentido para ela, porque ela se cobra demais. E o meu pensamento, que é válido para todas nós, né, porque isso veio aqui no coletivo, a dificuldade não é completar as tarefas, a dificuldade é olhar e reconhecer aquilo que dói dentro de nós. Olhar com honestidade e falar, puxa, eu não gosto dessa parte de mim, então eu evito olhar. Então, o primeiro passo. Essa sua lista provavelmente não é enorme e ela repete aqueles itens que você deixa de fazer pelo mesmo princípio. Aquele lugar que você não gosta de estar, aquele lugar que você não gosta de olhar para você. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido. A lista se repete, sem dúvida. Todo dia eu recomeço a porcaria da mesma lista, Então, porque eu não fiz. olha, a gente vai fazer um exercício agora de Ho'oponopono juntas. E nesse momento a gente vai ter a oportunidade de ir um pouquinho mais profundo. Porque agora a gente vai se conectar com o nosso inconsciente, com a nossa criança interior. A gente vai fazer uma meditação da criança interior. E é nesse momento que você vai olhar para aquelas coisas que realmente te incomodam, mostrando realmente a sua vulnerabilidade, podendo se expor um pouco mais para você mesmo. E a Rê também está sentada, não sei se você quer deitar, desligar a luz, porque realmente agora, a Erika também não estou vendo, a Emiliana para isso, pode apagar o vídeo, pode dar uma relaxada, de repente deitar no chão, sabe? A gente nem fez um pouquinho de yoga antes, mas se espreguiça bastante, assim. Não, o que eu ia falar para ele, que veio aqui para mim quando eu falei ali, desce o drone, é isso, é um pouco isso que a Lígia falou. Como se fosse um Power BI mesmo, pega essas listinhas, vê o que elas se repetem e... Porque você vai achar talvez uma... O meu de 3 achavam que eram 3 monstros, é um monstrão, mas era de 3. Vai fazendo um database. Isso. E esses itens, se você for diluindo, o que eles vêm mostrar pra gente? Nossa falta de aceitação, de amor próprio, Medo. de conhecimento da nossa real essência. Então, é esse trabalho, esse lugar que a gente vai olhar, tá? E depois a gente volta e vamos aos comentários, como cada um se sentiu, mas acho legal a gente ir para a prática, tá? Então, eu vou dar aí alguns instantes para todo mundo se colocar numa posição mais confortável. Pode deitar, como eu falei, se espreguiçar, respirar fundo também, inspirando, expirando. Se você sentir necessidade de expirar pela boca, você inspira e expira com a boca como se fosse por um canudinho bem fininho. Vamos fazer isso 3 vezes. E mais uma vez. E agora, durante os próximos minutos, vejam se vocês conseguem ficar num ambiente que ninguém vai perturbar vocês, ninguém vai abrir a porta ou acender a luz ou cutucar você de alguma forma. Separe esse momento só para você mesmo.
E à medida que a gente vai se aquietando, fica mais fácil também ficar imóvel. Procura o maior conforto que você conseguir para ficar imóvel por alguns minutos. Uma almofada sobre a sua cabeça, sentada ou deitada com bastante conforto, e os olhos fechados. E à medida que você respira, você sente que lentamente os seus batimentos cardíacos vão ficando mais lentos, bem devagar, sem pressa, dando sinais ao seu corpo que agora você vai relaxar. Sentindo também que a sua atividade cerebral diminuiu um pouco. E você se concentra somente na minha voz, sem prestar atenção em outros sons ou pensamentos. Sentindo seu corpo relaxando, a mente ficando mais leve. É necessário paciência e tempo para o seu corpo entender que agora é hora de descontrair e relaxar para a nossa meditação. Nós vamos agora entrar em contato com a nossa criança interior. O nosso inconsciente, que no sentido figurativo é representado pela nossa criança, como fomos na nossa infância. Você pode ir se ambientando com a visualização de você quando era muito inocente, feliz e empolgada com a vida. Tudo era novidade, o amor era muito grande, a gratidão por estar aqui. Olhe bem para essa criança. Os mínimos detalhes, o rosto, o cabelo, a roupa, as mãos, os pés. E agora, nessa meditação, a nossa criança interior, você começa a perceber a sua criança, os mínimos detalhes, e também começa a perceber as influências que ela sofre, do ambiente em que ela está, algumas situações que a moveram emocionalmente, algumas vezes em que o sorriso desapareceu do seu rosto, algumas vezes que essa criança se sentiu fragilizada ou pouco acolhida. E você vai até essa criança e, pedindo primeiro permissão para ela, você segura a sua mão. E fala para essa criança: deixa eu segurar a sua mão. E sente a mãozinha dessa criança nas suas mãos e acolhe com muito carinho essa mãozinha, com carinho e respeito.
um amor incondicional e absoluto. E fala para ela: eu sinto muito pelos momentos que eu te deixei sozinha. Eu sinto muito por me afastar de você. Eu sinto muito por não deixar você ser quem é, muitas vezes. Me perdoe pela nossa distância, me perdoe por não te olhar atentamente muitas vezes, me perdoe por não entender as suas necessidades, por te deixar sozinha. E agora, olhando no fundo dos olhos dessa criança, você se aproxima um pouco mais e pergunta para essa criança se você pode abraçá-la. Posso te abraçar? Você, com muito carinho, bem delicadamente, passa seus braços em redor dessa criança e abraça com toda a ternura e afeto, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua carência, a sua ânsia de dar e receber amor. E diz para ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo por você ser quem é. Te amo exatamente como você é. E sentindo essa criança nos seus braços, com um abraço, você diz: eu te agradeço. Te agradeço por estar comigo todo esse tempo. Te agradeço por nunca me abandonar. Te agradeço por fazer parte de mim. Sou muito grata, eternamente grata. Continue abraçando a sua criança. E agora repita junto com ela as mesmas palavras, visualizando agora ou simplesmente sentindo uma situação desagradável que você tem ou teve na sua vida. Visualize essa situação e repita abraçando a sua criança interior. Repita junto com ela, em uníssono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Te agradeço. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e te agradeço. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Te agradeço. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Te agradeço. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e te agradeço. Isso.
lentamente. Você olha novamente para sua criança, desfazendo aquele abraço gostoso, e diz para ela: eu estarei sempre aqui para você. E vocês, devagar, se separam, olhando-se com ternura e afeto, permanecem perto uma da outra, e na sua visualização, fecha seus olhos, inspira profundo, expira, e devagar abre os olhos, voltando para esse nosso espaço. Como estão todas? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Essa foi mais emocionante, né? Relaxada. Foi intensa essa. Foi boa. Muito bom. Quem se sentiu mais fortalecido no encontro com a criança, amparado? Eu me senti muito. Foi gostoso, né? Bom, pequeno detalhe que abriu a torneira aqui, mas ela precisava disso. Ah, que bom, que lindo, Eu também. que bom, que lindo. As torneiras se abriram, mas Isso, a alma limpou. é importante, muito importante, e eu fiquei também extremamente emocionada. Eu fico também, toda vez que eu tenho esse contato, apesar de ter uma certa frequência, né, em visitar essa criança interior, a gente vê que são muitas coisas para limpar e curar e acolher, muitas, muitas. Muito mais do que eu imaginava. Eu não tinha noção. Toda vez que você fizer, você me convida, tá? Me Não, abandona, não. não, e vocês não sabem, no meio da meditação, não sei se vocês perceberam, exercício interno, caiu a minha ligação e eu voltei pelo celular porque apagou meu computador. Eu vou ver o que aconteceu, mas ele estava com bateria, Eu não internet, reparei. tudo. Não vi, Eu não. não reparei, Carol. Foi tanta energia que, assim, Eu, puf, deu um olha, off, sabe? eu me transportei realmente, mas eu vou. Eu não sei o que isso significa e eu vou compartilhar, não tem importância. Mas eu não vejo, porque pode ser um tiro no pé o que eu vou falar, mas eu não vejo muita diferença da minha criança para minha pessoa agora. Sempre uma criança muito preocupada, muito madura também. Eu vejo uma evolução, mas assim, mas não. É como se a Mas, gente tivesse se falado assim, e aí? Tudo certo aí, aham. né? Beleza, tá. Tanto que eu não conseguia ver ela de frente, ela estava dentro de mim. Só mais baixinha, mas dentro de mim, na altura do meu umbigo, assim, sabe? Doideira, né? Mas eu acho que faz sentido isso que você falou, porque é a mesma pessoa, é você, só que é você visto sem tantos samskaras, como dizem, né, no yoga, no sânscrito, aquelas memórias, aquela crosta, aquela casca. É, A boa. sua criança é uma pessoa mais pura. Ela não passou por todas as dificuldades, eu ia falar porrada, que você passou. Entendeu? Ela é uma pessoa, né?
mais na sua Eficaz. essência. Eu concordo com a Emiliana. Eu me vi também uma criança de uns 10 anos. Mas foi muito bom. Por volta dessa idade, né, que as crianças perdem a inocência mesmo e começam a se comportar. Aliás, a partir dos 7, né, elas começam a perceber o mundo e se comportar para agradar o mundo e não a si próprio mais, não tendo aquela espontaneidade. Até os 7 anos, a criança não sabe, né, o que é ela, o que é o mundo. Ela é mais espontânea mesmo, ela não mede as consequências. Depois dos 7, ela começa a adotar um comportamento social, a ter uma mini máscarazinha social, por responsabilidade puramente da família, da escola, da sociedade. A gente não respeita, na verdade, as crianças como elas são. A gente prefere colocá-las nos moldes, todas as crianças sentadas, de boca fechada, falando e se comportando exatamente da mesma forma. E quem não é assim é punido. Não Mas existe espaço. eu acho que mudou um pouco. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Eu tenho um neto de 10 anos e ele chegou aqui em casa para imprimir um trabalho que ele tinha que fazer. Aí ele falou: vovó, a sua impressora é colorida? Eu falei: não. Ele falou: então não vou imprimir. Eu falei: você imprime e depois você colore. Aí ele falou assim: você não está me respeitando, eu vou fazer do meu jeito, eu vou desenhar e colorir. Eu falei: você está certo, desculpa. Mas, apesar da gente ter que respeitar o outro, a gente tem que escutar a opinião também, tá? Ele falou: tá, mas eu vou fazer do meu jeito. Você é a Entendeu? avó, né? A avó ela já tem mais consciência, condição de lidar com criança. É diferente de pessoas mais novas, é diferente dos pais. Provavelmente você não tinha tanta, como é que é? Tanto presença de espírito sendo mãe. Com a avó você é muito melhor, né? Chamando de velho, não, né? Ó, a Emiliana compartilhou uma coisa importante aqui. Vou ler, tá, Emiliana? Fui a minha criança de uns 10 anos, realmente eu acolhi com muito carinho. Acho que o que eu estou passando com a minha filha de 14 me aproximou com a criança que eu fui. Estamos vivendo desafios juntas em busca de um possível diagnóstico de espectro de autismo. Obrigada por compartilhar, Emiliana. Imagino que não esteja sendo fácil para nenhuma de Obrigada. vocês duas. E como deve ter sido agora, talvez você olhe também com mais carinho para você e para ela, né? Sim. A Alice Carinho. entrou agora, recente. Oi, Alice. Oi. Fala. Tô vendo. Clarice, você está com a gente também? Quer compartilhar alguma coisa? Oi, eu tô. Então, Lígia, eu achei bem interessante, porque eu não tenho muitas lembranças da minha infância, sabe? Eu não acho que eu não carrego traumas nem nada, não, mas eu consegui visualizar bem, e eu acho nessa faixa etária que todas estão falando, assim, por volta de 10 anos, e tá até me lembrando assim, uma foto que eu vi, eu estava com a mesma roupa, assim, e foi um encontro super legal, mas eu não consegui identificar, como eu te falei, traumas, assim, foi uma coisa boa, mas que realmente eu não tenho muitas lembranças da minha infância, então eu achei que foi interessante. Eu gostei e me Uhum. fortaleceu. Fiquei bem, eu não me senti mal, me senti bem. Sim, então, você tinha perguntado como que a gente faz, né, aplica o Ho'oponopono no dia a dia, e eu fiz essa meditação para mostrar qual é o lugar de nós que a gente conversa falando essas frases. É no nosso inconsciente, é tratando aquela criança que nem sabe por que se comporta ou fica triste, chateado com algumas situações, sabe? Então, a gente não precisa sempre estar explicando ou entendendo por que a gente está mal. É por isso que a gente foi até a nossa criança. E para você usar o Ho'oponopono na sua vida prática, primeiro, talvez você possa fazer como quando a gente está aprendendo uma, uma oração mais complexa, né?
A gente lê a oração, então você pode escrever as 4 frases, às vezes a gente vai ter que repetir e lembrar do nosso assunto, e talvez até estar num lugar mais tranquilo, com os olhos fechados, respirando, eu sinto muito, me perdoe, te amo, te agradeço, se conectando com você e perdoando e deixando essa situação passar, mesmo que no momento que você esteja falando, você não sinta. Porque isso vai acontecer à medida que você praticar. Hoje, eu não preciso parar e falar dessa situação, do Ho'oponopono em momentos específicos. Eu falo todo momento, toda hora, olhando para o meu carro, olhando para uma árvore. Toda hora que eu tenho um pensamento ou vejo alguma coisa que me desagrada, eu falo, porque eu sei que o caminho já está estabelecido. Eu estou criando esse padrão mental em mim de perdoar todas as circunstâncias da minha vida e de aceitar. Então, no começo, quando você faz o Ho'oponopono, você tem sim que usar certa disciplina, certos instrumentos, escrever, pensar num tema específico, trabalhar aquele tema específico, até para você ver a evolução dele, né? Se você fizer isso nesse ciclo que a gente está propondo, durante um mês, durante o tempo que você quiser, a Emiliana, durante 7 anos, on and off, depende. Toda vez você vai estar se favorecendo da prática para criar esse caminho neural, essa conexão interna para a sua criança interior, para o seu inconsciente e para a intenção, principalmente, falar, eu quero limpar isso na minha vida, isso eu não quero mais. Nesse momento que você está repetindo, você está fazendo aquelas 4 etapas que eu te falei de curar sentimentos tóxicos que o budismo propõe, que é primeiro eu reconheço, depois eu aceito, depois eu libero e depois eu transformo. E aí quando você transforma, você fala, oi, sentimento? Nem sei mais onde que tá, sumiu. Então, não sei se ficou mais claro agora, Clarice, ficou mais claro sobre a prática? Ficou assim. É porque no início eu tive dificuldade, que eu desliguei o fone. O iniciozinho eu não ouvi mesmo a palestra, mas depois eu vou voltar aqui. Mas depois eu consegui. Não, eu Sim, consegui sim. captar a mensagem, sim. E eu já estava fazendo, mas sem saber o que era, porque eu vejo meditação no YouTube, e aí eu via e eu não sabia o que era. Então foi interessante para eu saber o que é esse método, né? Vou E aplicar, se com certeza. Sim, e eu vou tentar não, eu vou fazer mais desses encontros, mas se no meio do caminho alguém de vocês quiser me mandar uma mensagem, compartilhar, eu vou adorar. Eu sempre aprendo ouvindo as outras pessoas, então fiquem à vontade também para tirar umas dúvidas ou compartilhar alguma coisa depois. Eu só vou sumir de você depois que eu estiver limpinha, tá? Aí eu sumo. Li, eu só ia te pedir, não sei se você abriu, se você pudesse falar um minutinho do eclipse. Do eclipse eu abri com o eclipse. A Então, gente já está acabando o nosso tempo. então depois a gente fala. Tudo Não, bem. eu posso falar. No próximo estarei presente. Mas se alguém quiser desconectar, precisar conectar, também tudo bem, tá, gente? Mas eu vou falar então. O eclipse solar que vai acontecer dia 30 agora, quando o Sol ele entra nesse estado de sombra, que é a umbra, que a gente até comentou mais cedo, é um estado de total escuro, é onde realmente não se vê nada. Então, é diferente de outras fases outros momentos planetários, onde a gente pode ter acesso a uma clareza mental, a uma tranquilidade emocional. E quando o Sol está na sombra, a gente tem que ativar outras partes do nosso ser para sobrevivermos a essa fase, que é a nossa intuição, né, que vem do nosso inconsciente, são as mensagens do nosso inconsciente, aquela memória akáshica que a gente fala, né, que é uma memória que a gente não sabe de onde vem, talvez não seja da nossa própria experiência, mas que a gente sente. Então, durante o eclipse, essa é a melhor forma de você sobreviver a um eclipse, não é raciocinando, porque o seu raciocínio não vai estar claro,
Também não é usando seus sentimentos e emoções, porque pode haver um transbordamento de emoções, que não vai estar ali muito sob controle também, né? Então, é uma falta de controle emocional e racional, e aí, para sobreviver, você tem que usar essa outra parte, né? O que está nas sombras mesmo, seu inconsciente, a sua intuição, principalmente. Acho que foi isso que a gente mencionou, mas também, calma, né? Não é nenhum momento trágico da humanidade, só são sutilezas, né, que a gente pode sentir no nosso dia a dia. Então, já está acontecendo, na verdade, né? Momentos astrológicos acontecem antes dele propriamente dito, então já estamos passando por esse momento. Essa semana especial para mim foi bem assim, umbral. Então, é na intuição, é no recolhimento, é no silêncio que você vai sobreviver. É usando aqueles recursos interiores, porque externamente está tudo escuro. Entendi. Ótimo. Ai, Maravilhoso. adorei, Lígia. Muitíssimo obrigada, de coração. Para mim foi muito, muito, muito bom. Espero que tenha sido bom da mesma forma para todas, que tenham tirado um bom proveito, como eu tirei. Obrigada. E a Erika tá bem também? Erika tá bem. Falando na terceira pessoa. Eu tô bem, obrigada, Liquinha. Foi super bom. Que Adorei. Ô, Lígia, uma pergunta, Diga. vocês fazem esse encontro todo mês? Eu comecei o mês passado e esse é o segundo. Vamos ver. Eu vou tentar. Eu preciso de vocês também, né? Porque se eu estiver sozinha, não tem razão para fazer. Sem pressão, óbvio. Eu sei que a gente é muito ocupado, mas assim é um convite para um horário organizado para a gente olhar para si. E se vocês gostarem, compartilhem aqui. Não, tô brincando. Mas compartilhem com os amigos que existe esse momento, né? Que a gente Aperta o pode se sininho. encontrar. Aperta o sininho. Não, mas assim, pode falar comigo, porque agora, como eu tive essa dificuldade 28 dias atrás de conseguir pôr isso nas 4 frases ou nesse pensamento, agora eu vou tentar de uma outra forma. E aí, legal, se tiver de novo, porque isso meio que é quase que aquela lição de casa do professor, sabe? Sim, sim. E é difícil mesmo. Acaba sendo um grupo, uma terapia, assim, um pouco, né? Assim, é terapêutico. Eu vim correndo e acho que a gente, de colocar esse momento aqui, eu acho que já é importante. Pode contar comigo também. E eu vou trazer outros temas também, né? Tem muitos assuntos que conversam sobre a mesma coisa. Então, eu quero falar de yoga, eu quero falar de Ayurveda, eu quero falar mais dos princípios do budismo. Enfim, tantos assuntos, né? Mas eles levam sempre para o mesmo lugar. E é muito mais fácil, sim, a gente sentar, ligar o Faustão e beber cerveja, eu sei, por isso que a audiência... Não, seu exemplo foi péssimo. Não, mas é assim, por isso que 99% da população está nessa, e a gente aqui, ó, suando, 8h30, 9h30 da noite, ó, não é fácil. Mas com muito prazer, né? E feliz. Sim, sim, transborda, Lígia, estaremos aqui. Obrigada, gente. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Sei que agora vai todo mundo cuidar da sua vida e relaxar bastante e ter um sono bem reparador. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tudo de bom para todas. Lígia, boa noite. Um beijo. Tchau, obrigada. Beijo, Beijo tchau. a todas. Tchau. Aloha. Tchau. Tchau, querida.